conhecimento é transmitido pelo processo de mercado. A criação empresarial de conhecimento representa uma transmissão instantânea dessa informação nos mercados. José não apenas transmitiu a Maria a informação de que o recurso MJ que ela possuía, mas ao qual não dava valor, era importante para o João, e que não havia racionalmente razão para desperdiçar esse recurso, mas também transmitiu para o João a informação de que ele podia prosseguir com a sua ação para alcançar o seu objetivo, o seu fim FJ, e que o João poderia ter abandonado pela falta do meio adequado. E esse exemplo simples do Jesus Hétero Surdo ilustra também a importância do sistema de preços como um transmissor de informações muito eficiente, o melhor de todos, que se espalha sucessivamente por todo o processo de mercado e vai assintoticamente eliminando a falta de coordenação. José só percebeu que o recurso MJ possuía valor para João, embora não tivesse valor para Maria. Ele nada mais fez do que transmitir ao mercado essa sua percepção, agindo como um empreendedor e auferindo lucro. O meu microfone desapareceu. Observemos também que o conjunto relevante de informações tem natureza essencialmente subjetiva, porque depende dos agentes empreendedores que são capazes intuitivamente de descobri-lo. Mesmo aquele tipo de informações ou de conhecimento que geralmente é visto como objetivo, como os próprios preços, por exemplo, na realidade é gerado por informações subjetivas, como aquela que levou José a procurar Maria, propor a ela a compra do meio e depois procurar o João e dizer que queria vender para ele. Finalmente, os equívocos do socialismo. Em uma sociedade socialista em que uma autoridade central leva às últimas consequências o controle sobre a vida dos cidadãos, João, Maria e José terminariam frustrados porque seriam impedidos de aumentar a sua satisfação por meio de suas próprias ações. Mesmo que o José percebesse que o João precisava do meio, de que só Maria dispunha, ele não poderia procurar Maria, comprar o referido meio e depois revendê-lo para João, a não ser que fizesse no chamado mercado paralelo. O socialismo é um desastre completo. Como a evidência histórica está farta de demonstrar. Eu não consigo entender como ainda existem socialistas no mundo de hoje, e até socialistas bem-intencionados. Os mal-intencionados eu até entendo, porque vivem disso, mas os bem-intencionados eu não consigo entender. Eu conheço muitos que são bem-intencionados. Paciência, né? Abissus abyssum invocat. E o intervencionismo, que é definido como uma forma branda de socialismo, quer dizer, uma social-democracia, também leva a resultados trágicos no longo prazo. A falência da Europa, a falência dos Estados Unidos, na verdade, é uma falência da social-democracia. Quando as pessoas entenderem isso, o mundo vai mudar. Essas afirmativas, é bom a gente olhar para elas com atenção. Primeiro, apontando individualmente os principais problemas do socialismo, em seguida, mostrando a contradição dos sistemas mistos entre socialismo e capitalismo, a chamada terceira via, à luz da filosofia política. Isso já foi feito pelo professor André, eu vou só repassar. Num sistema socialista, você tem um órgão central de planejamento. Desse órgão emanam todos os comandos ou ordens impostos à vida social, em que estão incluídos, claro, todos os atos econômicos, as ações no campo da economia. A atuação desse órgão é coercitiva e se sobrepõe, em nome do coletivismo é uma palavra bonita, né? Aos planos individuais de ação e às aspirações de cada cidadão. É o holismo, né? A sociedade é a soma dos indivíduos, lógico, mas cada indivíduo é um indivíduo. Não importa os desejos de João, Maria, José, meus, vocês, de ninguém, mas as necessidades coletivas. O que é necessidade coletiva? É uma coisa tão abstrata quanto atraente para ganhar votos.
Nós não somos formigas, nem abelhas, nem cupins. Nós somos seres humanos. Né? Oi? Interesse público é melhor ainda. Interesse público. E para não falar na palavra social, né? Você fala política social em qualquer ambiente, as pessoas te olham assim, esse cara é bonzinho. Se você fala, isso é uma bobagem, já te olha assim, esse cara aí é... João Maria ou José, ou quem quer que seja, não importa os desejos deles. É evidente que um sistema de organização social e econômica que se fundamente dessa forma é um tremendo erro intelectual, pelo simples fato de que é impossível que esse órgão central, que toma a maioria ou todas as decisões, e que sobrepõe essas decisões às decisões individuais, esse órgão possa dispor de um conjunto de informações ou conhecimento suficiente para que os seus comandos tenham efeitos coordenadores sobre o sistema social, por mais inteligentes que sejam os membros desses órgãos. Cada agente possui um conjunto de informações individual de natureza prática e que não é passível de articulação, que está disperso e se apresenta oculto, escondido, submerso. Sendo assim, logicamente, nós não podemos aceitar a hipótese de que esse conjunto, bem como os dos milhões de outros indivíduos, possa ser transmitido para o órgão central, porque o volume de informações é muito grande, mesmo na era da informática. Principalmente porque ele está disperso na mente dos habitantes da sociedade. E por isso é impossível você expressar isso formalmente e transmitir explicitamente ao órgão de controle. Por exemplo, de hoje para amanhã, quantas pessoas vão dormir pensando, amanhã eu vou operar na Bolsa de Valores, vou vender as minhas ações da empresa X e comprar da empresa Y? Quantas pessoas vão dormir de hoje para amanhã pensando, amanhã eu vou dar entrada na abertura da minha nova empresa? Outras vão dizer, amanhã eu vou dar entrada no fechamento da minha nova empresa, da minha empresa. Coitado, vai esperar 10 anos, mas um dia ele vai conseguir fechar. E esse que vai abrir a nova empresa vai esperar mais ou menos 152 dias, dada a burocracia, né? Quer dizer, que órgão central pode saber o que está passando na cabeça de cada um de nós? Os órgãos centrais são formados por pessoas como nós, sejam ditadores, caudilhos, sindicalistas, militares, civis, intelectuais, analfabetos ou semi-analfabetos, homens, mulheres, brancos, negros, índios, ou eleitos pelo povo. E, sendo assim, não é razoável que a gente espere, por mais puras que sejam as intenções desses sujeitos, que eles possuam o dom da onisciência, que permita a eles saber de tudo e interpretar esse conjunto de informações disperso. Isso é verdade mesmo na presença do extraordinário desenvolvimento da informática, porque esses instrumentos, se por um lado ajudam os planejadores, eles tendem a aumentar fortemente, eu diria enormemente, a capacidade dos agentes individuais de descobrir novas informações práticas, dispersas e ocultas. E acaba isso prejudicando mais ainda a capacidade do órgão central obter as informações necessárias para tomar suas decisões. Para dizer a verdade, os planejadores nem mesmo conseguem saber qual o seu próprio grau de ignorância a respeito das informações necessárias para promover a coordenação. Aí você tem um paradoxo insolúvel. Quanto maior o grau de coerção imposto, menores as possibilidades de atingir os propósitos, por mais bem intencionados que possam ser. Porque, nesses casos, como a coerção é muito grande, a ausência de coordenação nos mercados vai aumentar. Isso vai gerar cada vez mais distorções e desajustes nos mercados, que vão crescer progressivamente com o tempo. Aí os planejadores, para tentarem consertar esses desajustes, vão acabar provocando mais desajustes. Então, essa atitude arrogante da pretensão do conhecimento dos sistemas intervencionistas, desde o socialismo radical até a social-democracia, que Hayek chamava de construtivismo e engenharia social, eu gosto dessa expressão engenharia social, além de ser um grave erro intelectual,
produz uma série de problemas que, inevitavelmente, determinam o seu fracasso. Alguns defeitos dessa concepção coletivista da sociedade. Primeiro, já foi comentado, é a impossibilidade desses sistemas de promoverem a coordenação e a consequente desorganização da sociedade que isso produz. Isso leva muitos agentes a agirem de maneira contraditória, leva a uma indisciplina comportamental generalizada, com a ocorrência de erros que não são vistos como erros, porque estão mascarados, exatamente porque não existe coordenação. O resultado vai ser uma frustração generalizada também dos planos individuais. E essa situação costuma servir como pretexto aos planejadores para intensificar ainda mais as intervenções, e isso só vai fazendo o problema se agravar. O segundo é a inibição no processo de criação de conhecimento, porque é um sistema centralizado, provoca desincentivo à geração de informações e à descoberta sobre os desejos efetivos dos consumidores. Isso vai produzir uma baixa qualidade dos bens e serviços produzidos pelo sistema econômico e vai produzir escassez. É só olhar para as experiências do chamado socialismo real. Na verdade, muitas vezes essa escassez nem é percebida, porque a sua percepção necessitaria da ação empresarial. Mas essa ou não existe, ou então é proibida de existir, ou então é fortemente influenciada pelo excesso de regras com caráter de comandos, teses, que emanam do órgão central. Desviam o empreendedor da sua função empreendedora. Terceiro defeito, os sistemas intervencionistas são um convite à realização de maus investimentos e ao desemprego de fatores de produção. Porque é como se eles introduzissem artificialmente no horizonte uma nuvem bem escura de falta de informações e de distorções. E isso prejudica irremediavelmente a visão dentro dos mercados. O desemprego é um dos efeitos mais típicos da coerção institucional que impede o livre desempenho da ação humana e, lógico, da função empresarial. E o remédio, entre aspas, adotado historicamente pelos governos socialistas é o de mascarar ou simplesmente esconder as estatísticas sobre o emprego. Tenta entrar no site do governo cubano para ver se você consegue alguma informação. Nem sei se tem site. Quarto efeito, ele tende a produzir mais corrupção do que os sistemas em que as liberdades individuais prevalecem. É uma visão completamente diferente da que a maioria das pessoas, infelizmente, tem. Elas acham que o governo tem que entrar para acabar com a corrupção. Eu digo, não, o governo tem que sair para a corrupção diminuir. Esse vício da corrupção se manifesta tanto por parte dos que estão no poder, mas também pelo lado dos agentes privados, por uma razão muito simples. Sistemas centralizados tendem a concentrar poder e a criar uma série de dificuldades para as ações empresariais e, em razão das fraquezas humanas, isso estimula a venda de facilidade. É o dono de uma ONG que dá carona no seu jatinho para um ministro de Estado, porque vai obter benefícios com isso. Isso aconteceu num certo país.